Olá pessoal, aqui é Renato Haddad. Vamos a mais uma dica e truque do Power BI. Estou usando o Power BI Desktop e o objetivo desta aula será mostrar como criar grupos de um dado. Bom, eu vou criar aqui nessa página um controle do tipo de gráfico. Então, vamos colocar um gráfico de barras. Nesse gráfico de barras eu vou colocar aqui, ó, categoria e faturamento. Então eu tenho faturamento por categoria, né? Sendo que aqui no eixo X eu vou colocar, não, já tenho aqui os dados que eu preciso, rótulo de dados, deixa eu só colocar os valores para que vocês possam enxergar. Bom, agora eu vou pegar esse mesmo objeto, deixa eu só formatá-lo antes para que cores de dados, rótulos, título, aqui no título vou colocar centralizado com um fundo desta cor e uma cor do texto nessa daqui. Bom, a partir daí, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou colocar esse gráfico aqui do lado. Esse daqui eu vou aplicar um gráfico de linha, né? Então você tem faturamento por categoria. Bom, se eu pegar exatamente esse objeto, Ctrl C, Ctrl V, e vou trocar aqui para um gráfico de pizza, você tem a mesma coisa, só que para um gráfico de pizza, né? Aqui no gráfico de pizza, deixa eu só exibir aqui meus rótulos, categoria e valores. Assim você tem a ideia do valor e da categoria em si. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Vejam, aqui, se eu colocar classificar por faturamento, né? Eu tenho aqui TV e computador. Se eu quiser filtrar, clico na TV. Se eu quiser filtrar o computador, clico no computador ou seguro o Ctrl e filtro os dois. Bom, tem um recurso no Power BI que significa grupos. Então, se eu clicar aqui no primeiro elemento e no segundo, eu selecionei os dois elementos que eu desejo, eu dou um botão direito, você vai ter uma opção chamada grupo. Quando você faz isso, olha o que ele cria aqui na lista de dados. Ele cria categoria, grupos, né? Então eu tenho um grupo que lá em cima, olha só, você não está vendo, mas eu vou alterar o tamanho aqui da legenda. Assim você consegue perceber melhor, tá vendo? Computador e TV. Ficou um grupo chamado computador e TV e um outro grupo chamado outro. Ou seja, dessa maneira, quando eu clico aqui, ó, TV, eu vou ter somente os dados da TV. Quando eu clico no computador, tem os dados do computador. Quando eu clico em impressora, filtro os dados da impressora. Se eu quiser segurar o Ctrl e selecionar mais objetos, eu faço. Porém, se eu quiser o grupo em si, eu clico na legenda, tá vendo? Outro me dá os dados de outros, exceto as duas primeiras. Se eu clicar em computador e TV, ele exclui os outros e me dá os dados exatamente do que eu criei no meu grupo. Bom, lá na parte de dados, se eu clicar aqui no grupo com o botão direito, eu vou ter uma opção chamada renomear. Aí você pode renomear o que você quiser, né? Se eu colocar aqui, ó, eletrônicos, pronto, renomeei para eletrônicos, renomear colunas. Eu já tenho uma outra coluna chamada eletrônicos, deixa eu só eliminar essa daqui, excluir essa que eu chamei de eletrônicos, porque essa daqui eu vou renomear. Então, renomear eletrônicos. Pronto. Quando eu faço isso, eu posso também dar um botão direito e escolher aqui, ó, editar grupos. Olha o que acontece no editar grupos. A minha coluna chama-se eletrônicos. Poderia renomear. Eu tenho aqui valores não agrupados, celular, impressora e mouse, não. Mas veja, no computador e TV, eu tenho aqui TV e computador. Ou seja, eu tenho exatamente os dois grupos que eu criei. Eu posso dar um desagrupar, ele vai desagrupar essas duas categorias, né, que é TV e computador. Posso pedir também para incluir o grupo outros. Eu quero incluir ou não o grupo outros, tá vendo? Eu posso ou não exibir o grupo que eu queira. Então, dessa maneira, eu vou dar um OK. Eu achei essa opção fantástica do ponto de vista de usuário, porque é comum em determinados momentos você criar grupos, por exemplo, um estado tem várias cidades. Então você pode entender que
O estado é um grupo e em determinado momento eu criei um grupo e na legenda é onde eu aplico o filtro, né? Agora, veja que interessante aqui. Nesse gráfico, eu tenho categoria no eixo X e tenho legenda em eletrônicos. Eletrônicos é a minha legenda. Se eu arrastar a legenda para ao meu eixo X, olha o que acontece. Eu tenho o primeiro nível é a categoria, no segundo nível eu tenho eletrônicos. O que aconteceu com o meu gráfico? Ele passou a ser um drill down. Então eu clico no drill down e eu consigo visualizar, ó, computador e TV, tá vendo? Eu começo a ter um outro nível de interação. Se eu pegar o eletrônicos e colocar antes do categoria, olha o que acontece. Eu tenho aqui, ó, computador e TV e outros. Então eu posso também filtrar por aqui. No entanto, eu tenho o drill down dele, né? Vamos descer um nível aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho o nível de todos os meus elementos. Então isso é fantástico do ponto de vista que você pode criar grupos e trabalhar da forma que você necessitar. Assim o usuário vai visualizar os dados de uma maneira muito mais simples.